O treinamento de hoje será voltado para o vínculo da importação dos produtos na nota de entrada. Nós vamos ver as outras funções, como o vínculo de CFAP, código contábil, porém, o intuito hoje é demonstrar para vocês as funções, né, as opções que o sistema disponibiliza para facilitar aí para vocês essa questão do vínculo da importação das notas de entrada. Então, eu separei alguns arquivos já para facilitar o nosso processo e facilitar essa demonstração para vocês. A questão do vínculo das notas de entrada. Qual é a nossa principal orientação para que vocês adotem aí? É que seja feito o vínculo dos produtos. A principal orientação que nós passamos, né, para todos os usuários é que seja feito o vínculo, uma vez que aqui no Cuca vocês têm cadastrado a tabela de produtos da empresa, ou seja, do cliente de vocês. E quando nós importamos os itens de entrada, as informações que vêm em cada arquivo de cada fornecedor corresponde à tabela de produtos do fornecedor. Então, é muito importante para nós fazermos esse vínculo, principalmente as empresas que são comerciais. As empresas que são comerciais, que entregam SPED fiscal, é muito importante que esse vínculo seja feito de forma correta, para evitar lá na frente algum transtorno, algum tipo de fiscalização, tá? Porque quando você manda essa informação para o SPED, nas notas de entrada e de saída, os itens têm que ir iguais, vocês têm que falar para o fisco, olha, eu comprei o produto X e eu vendo o produto X, porque senão, no inventário de vocês, essas informações não vão fechar, tá? Então, o vínculo dos produtos, ele é muito importante nessa questão. Claro, existem algumas ressalvas que a gente vai ver, né, no decorrer aqui do nosso treinamento, que vocês podem adotar para facilitar aí esse processo, só que a principal função é que seja feito o vínculo. Então, como que é feito esse vínculo de produtos? Né? Primeira coisa que nós temos que fazer na hora de importar as notas de entrada. Antes de ir para a questão do vínculo dos produtos, nós vamos ver a questão do CFAP, que nem eu tinha falado inicialmente, né? Eu vou passar por essa opção de configurar o CFAP, código contábil. Essa não é a nossa principal função aqui do treinamento, mas vou só reforçar esse processo aí com vocês. Então, quando nós selecionamos aqui na importação da nota fiscal de entrada, o arquivo do fornecedor, no arquivo do fornecedor, o CFAP que vem descrito na nota é o CFAP de venda dele. Então, nós precisamos fazer o quê? Fazer o vínculo desse CFAP de venda com o CFAP de entrada. Então, aqui, por exemplo, para essa nota, se a gente vier aqui nessa palheta, itens/produtos da nota, nós conseguimos ver qual é o CFAP de venda que esse fornecedor está utilizando e assim poder fazer o vínculo com a importação de entrada. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos o CFAP 5405. Então, o que nós precisamos fazer? Vir aqui embaixo, configurar CFAP. Nessa listagem, eu vou selecionar o CFAP 5405, que vem no arquivo do fornecedor. E aqui embaixo, para esse CFAP, eu preciso vincular o CFAP de entrada. Esse CFAP de entrada é o CFAP que vai ter reflexo para a minha operação, tá? Então, para cada empresa que eu estiver fazendo esse vínculo, eu tenho que levar em consideração o processo que vai ter reflexo apenas na minha empresa que eu estou fazendo a importação. Cada empresa, vocês vão fazer o vínculo individualmente, tendo como base a operação daquela empresa. Feito esse vínculo aqui do CFAP de entrada, eu tenho que vir aqui na listagem e selecionar esse CFAP que eu vinculei ali. Então, eu tenho que vir aqui, selecionar o CFAP de entrada, que eu utilizei, e vincular aqui o código contábil, tá? Então, aqui eu vou vir e vou configurar o código contábil, que vai ter reflexo na minha importação. Essa configuração, ela vai ser individual por empresa, vocês têm que levar em consideração, né,
operação, como que vai ser cada empresa. Às vezes eu estou comprando um produto que veio com esse CFAP 5405, mas para mim vai ser uso e consumo. Então, essa configuração de CFAP, de código contábil, tem que ser avaliado empresa por empresa. Feito o vínculo do código contábil e do CFAP, aí eu vou para o vínculo dos produtos. Então, aqui no meio da tela, eu vou ter a palheta de configuração de vínculo de produtos. Nessa palheta, nós podemos observar que, do lado direito da tela, o sistema vai demonstrar para a gente os produtos de acordo com as notas selecionadas lá em cima. Então, a partir das notas que eu selecionei aqui na parte superior da tela, o Cuca vai mostrar aqui para mim todos os produtos existentes naqueles XMLs. E aqui eu consigo avaliar produto por produto para poder fazer o vínculo. Primeira coisa que eu preciso fazer é ver se esse produto já existe na tabela de produtos da minha empresa. Então, eu vou selecionar aqui o primeiro item. E aqui na frente, né, logo no início da linha, eu vou selecionar esse ícone da pastinha, lista de relação dos produtos. Quando eu selecionar, né, aquele ícone, o sistema ele vai abrir para mim a tabela de produtos da empresa. Então, o que eu preciso fazer aqui nessa tabela? Localizar aquele item, ver se aquele item que eu estou fazendo vínculo já existe para mim. Então, vamos só confirmar aqui o nome do produto. Então, vamos tentar localizar esse item aqui. Então, eu posso fazer a busca por descrição, eu posso fazer a busca por código de produto, tá? Se vocês já souberem qual é o código do produto, vocês podem vir aqui e fazer a busca pelo código do produto. Eu não sei qual é o código do produto, então eu venho por descrição. A descrição, tá? Nem sempre vai estar exatamente igual está no arquivo do fornecedor. Vou arrastar novamente aqui, só para a gente poder comparar. Então, por exemplo, aqui ele está um pouco diferente, tá? Mas eu sei que esse produto que eu tenho aqui na minha tabela corresponde a esse produto que veio no arquivo do fornecedor. Como eu já tenho o conhecimento da minha empresa e eu já tenho esse entendimento, eu já sei vir aqui na tabela de produtos e selecionar o item equivalente. Como eu falei, nem sempre a descrição vai estar exatamente igual. Por quê? Cada empresa, né, cada fornecedor ou até mesmo cliente vai tratar a tabela de produtos de acordo com a sua necessidade. Então, feito isso, localizei o item aqui na tabela, eu venho e seleciono. Uma vez que eu vim e selecionei o item aqui na tabela, o sistema ele já vai fazer o vínculo para a gente. Esse vínculo, ele é feito uma única vez. Tá? Então, estou fazendo esse vínculo agora, nesse mês, as próximas importações que eu adquiri o mesmo produto do mesmo fornecedor, o vínculo ele já vai estar feito. Eu não tenho que vincular novamente. Então, esse vínculo eu faço uma única vez. E eu tenho que fazer isso por produto por produto. Então, eu vou selecionar o segundo item e vou fazer o mesmo processo. Abrir a tabela de produtos da empresa e localizar o item equivalente e fazer a seleção. Suponhamos que o item em questão que eu estou selecionando não existe na minha tabela de produtos ainda. Eu já abri aqui a tabela de produtos, já localizei, tentei localizar e não achei o produto. O que eu posso fazer para facilitar, né? Eu vou ter que criar esse item na minha tabela de produtos. Então, se eu clicar aqui nesse sinal de mais, que tem logo à frente dessa linha, o sistema ele vai abrir para mim a tabela de produtos no modo de inclusão. Então, ele vai pegar as informações que existem no arquivo do fornecedor, como a descrição, a unidade de medida, o NCM, e já vai trazer para mim na tabela de produtos pré-preenchidos. Então, o que eu preciso fazer aqui? Complementar o código do produto, tá? Então, claro, esse código de produto aqui,
eu tenho que levar em consideração o código de produto do meu cliente, de acordo com a tabela de produtos dele. Então, é o interessante, né, o ideal é que vocês tenham essa listagem de produtos em mãos, que o cliente forneça essas informações para vocês, porque quanto mais informações o cliente passar para vocês, mais vocês vão conseguir tratar as informações corretas para ele. Tá? Então, aqui eu venho, preencho o código de produto do cliente, preencho aqui o tipo de produto. Então, para mim, esse produto vai ser o quê? Uma mercadoria para revenda, uma matéria-prima, uso e consumo. Eu venho, faço a seleção do item que eu preciso e salvo. Aqui o NCM que veio no arquivo não existe na minha tabela. Eu vou selecionar outro. Então, feito esse processo, o sistema já vai vincular também esse item para a gente. E assim eu vou fazendo com cada um dos itens que eu tiver listados aqui na tela para fazer o vínculo. Fiz o vínculo de todos os produtos, aí sim é só fazer a importação. Feito a importação, é só eu vir aqui na nota de entrada. Então, aqui nós podemos observar, tá, que já importou as informações referente aos itens que nós fizemos o vínculo. Tá? Então, esse é o processo feito em relação à importação das notas de entrada. Esse é nós falamos assim, o principal que deve ser feito, tá? É a questão do vínculo dos produtos. É dessa forma que deve ser tratado esse processo. Quais as opções que o sistema disponibiliza para facilitar aí o processo para vocês? Então, vamos voltar aqui na importação da nota fiscal eletrônica. E eu vou demonstrar algumas configurações que vocês podem adotar. Se a gente clicar aqui embaixo em Configurações, palheta Configurações Plus, a primeira opção que nós temos para facilitar aí a questão do vínculo, né, da importação dos produtos de entrada, é essa linha aqui, que é importar o código do produto através do GTIM. Se eu vier aqui nessa linha e selecionar Sim, o que o sistema ele vai fazer? O sistema ele vai observar o código GTIM do produto. Então, ele vai observar se na tabela de produtos existe o código GTIM informado e no arquivo do fornecedor também. Uma vez que tem na minha tabela de produtos o código do GTIM preenchido e no XML do fornecedor o produto vier com esse código GTIM, o sistema ele faz o vínculo automático, vocês não precisam fazer nada. Como que é feito? Vamos vir aqui, selecionar o produto referente ao GTIM. Aqui na tela, hoje eu não consigo ver quais os itens, né, quais os produtos que têm esse vínculo com o GTIM. Já tem um projeto, né, na nossa programação, para que uma vez que vocês selecionarem lá na configuração Plus para fazer o vínculo pelo GTIM, o Cuca demonstre aqui para vocês na tela quais os itens que já tem o vínculo feito, tá? Hoje eu ainda não consigo visualizar antes de importar quais os itens que já está com o vínculo pelo GTIM. Eu só vou conseguir visualizar depois de importar. Mas o que eu vou fazer? Vou importar, né, esse arquivo do jeito que está aqui, sem fazer nenhum vínculo. O sistema ele vai apontar crítica para aqueles itens que não foi feito o vínculo, mas aqueles que tiverem com GTIM, vocês vão ver que ele vai importar normalmente. Então, aqui, essa nota, não vou fazer vínculo nenhum de produto e vou fazer a importação dela normalmente. Ele me dá esse alerta referente ao Depara, porque realmente alguns itens não foi feito o vínculo, né? Mas eu vou continuar assim mesmo. Essa mensagem aqui, já vou aproveitar, né, que ela está sendo demonstrada para fazer um alerta para vocês.
que é comum acontecer, tá? Aqui ele está falando que já existem notas de entrada importada no dia de hoje. E o sistema pergunta se eu quero excluir, sim ou não. Se eu marcar sim aqui nessa mensagem, a importação que eu fiz antes, ela vai ser excluída. Então, não importa de qual mês seja a nota, quando que ela foi importada, tá? Se eu colocar sim, o sistema vai excluir. Então, é sempre importante colocar não nessa mensagem quando se tratar de arquivos diferentes. Então, como eu havia dito, aqui ele demonstrou a relação de críticas das notas que não foi feito o depara, né, como nós havíamos mencionado. Alguns itens, como não tem o JETIM, eu preciso fazer o vínculo. Então, aqui o sistema ele vai mostrar para a gente, né, quais são esses itens que não tem o JETIM e que eu preciso fazer o vínculo. Vamos fechar o relatório de críticas. E concluir aqui a nossa importação. Se eu voltar aqui na escrita, entrada, e selecionar essa nota que nós acabamos de importar, acessar aqui a tela de itens, vocês podem notar, por exemplo, que alguns desses itens, eles já vieram com vínculo, tá vendo? Alguns importaram sem o vínculo, porque nós não fizemos o depara. Outros, eles já trouxeram o vínculo de forma automática, sem a gente precisar fazer nenhum vínculo, tá? Nenhum processo. Por quê? O sistema, ele olhou o código JETIM. Qual seria esse campo de código JETIM? Vou alterar aqui o produto, tá? Então, se eu pegar esse código de produto aqui e acessar aqui minha tabela de produtos e localizar aquele spray, vocês podem notar que aqui tem o código JETIM preenchido. Então, uma vez que eu tenho esse código JETIM vinculado aqui na minha tabela de produtos, e eu tenho esse mesmo código JETIM vinculado nos itens do arquivo do fornecedor, esse produto ele é importado para mim de forma automática, sem eu precisar ficar fazendo vínculo manual produto por produto. Então, o sistema ele já me demonstra essas informações aqui, né, na tela, referente a cada produto vinculado. Então, aqui nós podemos notar que a maioria dos produtos, né, ele já foi importado, porque existe a questão do vínculo dos produtos, o depara. Então, a questão do JETIM é outro item, né, outra opção que nós temos disponível aqui no sistema para facilitar aí esse processo para vocês. Então, voltando na importação da nota fiscal eletrônica, né, vamos voltar aqui. Qual seria o outro ponto, né, de facilitador que o sistema tem em relação à importação da nota de entrada? Então, nós vimos, né, o processo de vínculo manual, nós vimos o vínculo pelo JETIM, e a terceira opção que nós temos de vínculo de produtos é o vínculo do produto pela descrição. Então, como que funciona a questão do vínculo dos produtos pela descrição? Primeira ressalva a ser feito. Esse vínculo de produtos pela descrição só vai funcionar se na tabela de produtos do Kuka, a descrição do produto tiver exatamente igual e está no arquivo do fornecedor. Então, o sistema ele vai observar a descrição, os caracteres que tiver na descrição, identificando que essas informações são iguais, estão compatíveis, o sistema ele faz o vínculo automático para a gente a partir dessa descrição. Como é feito? Novamente, eu vou clicar aqui embaixo em Configurações, palheta Configurações Plus, e aqui eu vou ter uma linha que é, nas notas de entrada, importar o produto do item. Deixa eu só achar a linha certa aqui embaixo. Nas notas de entrada, importar o produto do item pela descrição do produto do fornecedor. Então, assim como na linha do JETIM,
Se eu vier aqui nessa linha e colocar sim, o sistema, na hora que você estiver fazendo a importação das notas de entrada, ele vai fazer uma varredura no arquivo XML do fornecedor e na tabela de produtos da empresa, identificando os itens com a descrição igual, tá? Ele faz o vínculo. Às vezes eu posso ter mais de um produto com a mesma descrição. Aí o sistema ele vai levar em consideração outros fatores, por exemplo, a unidade de medida, o NCM, para diferenciar esses produtos, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, selecionar sim aqui nessa linha. Feito isso, eu vou lá buscar os meus arquivos para fazer a importação. Uma vez selecionados os itens, os arquivos aqui em cima, se eu vier aqui na paleta de configuração de vínculo, nós podemos observar que o sistema já fez o vínculo para a gente de forma automática, tá? Então, ele já faz o vínculo a partir da descrição. Diferente do Jetim, quando eu adoto o vínculo pela descrição, o Kuka ele mostra para a gente aqui na tela o vínculo dos produtos, tá? Então, ele traz aqui para vocês observarem o vínculo, né, item a item. E aí ele traz para vocês também, na frente, né, entre uma coluna e outra, essa letra D, que é para indicar que esse produto ele foi feito o vínculo pela descrição, tá? Se a gente tivesse feito o vínculo manual, ele não traria essa letra D aqui na frente. Então, essa letra D é justamente para vocês diferenciarem, né, o vínculo feito manualmente e o vínculo feito pela descrição. Então, aqui o sistema ele traz, né, os produtos todos listados para vocês a partir desse vínculo. E aqui vou importar. Feito a importação, vou novamente lá na escrita, entrada, visualizar as informações dessas notas para a gente. Uma ressalva em relação ao vínculo pela descrição, tá? O sistema ele vai fazer o vínculo pela descrição, porém, ele vai levar em consideração o código do produto, tá? Então, por exemplo, o código do produto na tabela do Kuka é o 1. O arquivo do fornecedor, esse código 1, qual é a descrição dele? Se no arquivo do fornecedor esse código 1 vier com outra descrição, por exemplo, gasolina comum, aqui no livro de entrada, o Kuka ele vai trazer o código 1 com a descrição etanol, que é o que está na tabela de produtos da empresa, tá? Então, tem que levar em consideração também essa questão do código. É muito importante observar a descrição, tá? Ele vai fazer o vínculo pela descrição, mas também tem que levar em consideração aqui o código do produto. Mas aqui a gente pode observar, tá? Que todos os produtos foram importados corretamente a partir das informações do fornecedor. Então, o sistema ele já traz todos os itens aqui, observando a descrição lá dos produtos. É uma outra opção que vocês têm aí para trabalhar com a questão do vínculo. Uma dúvida que talvez vocês possam ter. Eu posso trabalhar com o vínculo dos produtos, selecionando as duas opções, o Jetim e a descrição? Pode sim, tá? Então, por exemplo, eu quero trabalhar lá na importação, vamos voltar aqui em importação, nota fiscal eletrônica, configurações, configurações plus. Eu quero trabalhar com sim aqui na linha do Jetim e eu quero trabalhar com sim aqui na linha da descrição. Eu posso? Pode, tá? O sistema ele vai olhar primeiro a opção do Jetim, os itens que tiver o código do Jetim, ele vai puxar pelo Jetim. Os itens que não tiver o Jetim, ele vai olhar a descrição. Então, eu posso aqui nessa tela, tá? Trabalhar com as duas opções selecionadas, o que vai aumentar ainda mais as possibilidades de vínculo dos produtos de forma automática para mim. Então, eu trabalhando dessa forma, eu vou ter uma
uma probabilidade do sistema importar os itens de forma automática muito maior. Essas opções que nós vimos, né, até aqui, por enquanto, são as opções de vínculo dos produtos, né? O que nós orientamos e sugerimos que vocês adotem, que é o vínculo produto por produto. Justamente, né, como eu havia dito no início, evitar erros futuros, né, em relação ao SPED fiscal. Fora a questão do vínculo, o que o sistema também disponibiliza? Né? Fora a questão do vínculo, o sistema também disponibiliza para vocês o não depara. O não depara é um módulo, tá, à parte do sistema. Se algum de vocês ainda não tiver esse módulo ativo, tiver interesse, pode entrar em contato com o nosso departamento comercial. Mas como funciona o módulo do não depara? Primeira coisa, né, para quais empresas, quais situações que nós sugerimos a utilização do módulo do não depara. O módulo do não depara é a opção que vocês têm de importar os produtos, né, do arquivo do fornecedor sem precisar fazer o vínculo. O sistema ele vai importar os produtos de forma automática a partir das informações que existem no arquivo do fornecedor. Quais empresas que nós orientamos utilizar esse módulo? Indústrias. Então, por exemplo, as indústrias elas compram matéria-prima. Então, os produtos, né, das aquisições delas nunca vai ser igual ao que ela vende, porque ela adquire matéria-prima, vende produto acabado. Então, para a indústria, eu posso fazer esse não depara. Quando eu estiver comprando de material para uso e consumo. Então, meu material para uso e consumo, como não vai ter reflexo nas minhas operações de venda, eu também posso utilizar o módulo do não depara. Esse módulo do não depara, eu posso adotar ele de duas maneiras diferentes. Uma, por fornecedor. Então, aqui embaixo, eu tenho a opção de configurar produtos. Então, aqui nessa tela de configurar produtos, eu consigo adotar o módulo fornecedor por fornecedor. Então, por exemplo, o fornecedor que eu sei que eu estou comprando material de uso e consumo. Aquele fornecedor, eu não tenho a necessidade de fazer o depara. Então, eu posso vir aqui, selecionar, né, o fornecedor que eu estou adquirindo essa mercadoria para uso e consumo, e aqui no rodapé da tela, fazer essa marcação. Não fazer o depara nos produtos. Quando eu faço essa marcação, só para esse fornecedor, o sistema ele vai importar sem fazer o depara. Ele vai importar as informações exatamente consta aqui no arquivo do fornecedor. Além da marcação por fornecedor, eu posso vir aqui na opção de configurações, configurações plus, e aqui nessa linha, nas notas de entrada, importar o produto do item com o mesmo código do produto do fornecedor, colocar sim. Quando eu coloco sim aqui nessa tela, né, de configurações plus, o sistema ele vai ignorar, tá, o vínculo dos produtos de todos os fornecedores. Ou seja, ele vai importar todos os itens de todos os fornecedores sem fazer vínculo algum. Ele vai importar exatamente, consta no arquivo do fornecedor. Então, uma vez que eu coloquei sim aqui nessa linha, quando eu volto aqui nessa tela, vocês podem observar que aquela terceira palheta que existia aqui, que é de configurações de vínculo, ela até some para a gente. Ela não mostra mais. Por quê? Uma vez que eu marquei sim, lá naquela opção de configurações plus, o sistema ele vai importar todos os itens do jeito que está no arquivo do fornecedor. Ele não habilita mais para a gente aqui a palheta de configuração de vínculo, porque eu não preciso mais fazer o vínculo. Tá? Ele vai importar a informação que existe no arquivo XML de cada fornecedor. Então, assim como foi feito nas outras, né, vou selecionar o arquivo. Uma vez que eu venho aqui e seleciono, né, o sistema ele não olha mais nenhum vínculo para a gente e ele vai importar as informações exatamente consta aqui no arquivo do fornecedor.
uma ressalva muito importante, né? É a questão do código do produto. Aqui, diferente dos outros, ele importa pelo código do produto. Então, o sistema ele vai importar o item 698 espuma, uma face adesiva, do jeito que está aqui. Tá? A mesma coisa, o item 880. Se na minha tabela de produtos eu tenho esse item aqui com outra descrição, lá na nota de entrada, ele vai importar a descrição que está na minha tabela de produtos. Ele não vai alterar a descrição que veio no arquivo do fornecedor, tá? Então, o sistema ele faz o vínculo automático, ele importa o produto de forma automática para a gente, só que essa importação automática, ela é feita levando em consideração o código do produto. É difícil de acontecer, tá? Essas situações de terem códigos iguais, mas pode acontecer sim. E na hora que eu fizer essa importação, é muito importante que eu vá na nota de entrada e faça a conferência para ver se os itens foram importados corretamente, de acordo com o que consta no arquivo do fornecedor. Então, aqui eu vou importar para a gente ver como que vai ser atribuída essa informação. Então, voltamos aqui na escrita, nas notas de entrada, vamos conferir esses últimos arquivos que nós importamos. Então, se a gente vier aqui no item observar, nós podemos observar, por exemplo, aquele item 698, a gente pode observar que aqui ele importou com outra descrição. Por quê? Na minha tabela de produtos, já existia esse item 698 com essa descrição. Então, que nem eu falei para vocês, é importante, tá, fazer essa conferência, porque na hora que o sistema estiver importando pelo módulo do não depara, o sistema ele vai observar o código do produto. Uma vez que o código do produto, né, na minha tabela, ele está cadastrado com a outra descrição, o sistema ele vai trazer para o registro de entrada a descrição que consta na tabela do cliente. Tá? Então, é muito importante, quando nós estivermos utilizando esse módulo do não depara, fazer essa conferência depois de importado os arquivos. Tá? Então, o processo de vínculo de notas de entrada, ele vai ser feito dessa forma dentro do sistema. São essas as opções que nós disponibilizamos, tá? Para vocês, para facilitar e tentar agilizar o processo nessa importação de entrada para vocês. Agora, eu vou abrir um tempo, tá? Para quem quiser tirar, mandar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, vocês podem fazer. O código GTIM, geralmente ele está vinculado ao NCM, tá? Vocês podem localizar através de sites oficiais. Às vezes eles vêm com a descrição GTIM, outras vezes eles vêm com a descrição CEAN. Quando a gente importa o arquivo, no XML, tanto de saída quanto de entrada, já vem essa informação do GTIM preenchido. As notas de saída, nós não vamos abordar, tá, nesse treinamento, porque a importação de saída não tem muito segredo em relação ao que nós vimos na importação de entrada, tá? Na importação de saída, o único processo que vocês precisam fazer é vincular o código contábil. Uma vez que as informações de produto que vier no arquivo XML já corresponde à própria empresa e o sistema já importa de forma automática. Então, nas importações de saída, do que nós vimos, tá? A única coisa que vai ser igual é a questão do código contábil que vocês vão ter que vincular ao CFAP. Do mais, né, o processo vai ser igual. A questão do cancelamento, o evento de cancelamento nas notas de saída, aí o sistema ele sempre vai olhar a informação do arquivo, tá? Eu não tenho aqui nenhum arquivo de cancelamento para poder mostrar para vocês.
Se eu tivesse aqui algum arquivo de cancelamento, eu mostraria. Mas no arquivo sempre vem um evento lá de cancelamento, e quando tem esse evento de cancelamento, o sistema ele importa normalmente. O que geralmente acontece, né, em relação ao cancelamento nas notas de saída? Geralmente, dentro da pasta que estão salvos os arquivos XML, sempre vem dois arquivos XML. O XML da nota normal e o XML da nota de cancelamento. E quando eu tenho essa situação de ter dentro da pasta os dois arquivos, o sistema ele sempre importa o XML da nota normal. Ele vai sempre importar a nota com o valor. Ele vai desconsiderar o XML, né, de cancelamento. Então, quando acontecer essa situação de ter notas canceladas, por enquanto, o que nós orientamos? Pedir para os clientes salvarem em pastas separadas. Porque aí, quando vocês forem importar, vocês conseguem visualizar melhor as notas que são canceladas, né, e importar só elas. E assim, cancelar as outras notas. Existe, né, já foi feito um dossiê, um projeto, para quando tiver essa situação de dentro da pasta eu ter os dois arquivos, da nota normal e da nota de cancelamento, o Cuca demonstrar um alerta e mostrar para vocês, olha, aqui nessa pasta tem essas duas notas, a normal e a cancelada. Qual você quer importar? Você quer cancelar a nota? Para evitar essas divergências. Mas em relação ao cancelamento das notas de saída, seria essa única ressalva que nós temos para poder passar para vocês. Outra pergunta sobre a importação de entrada através do arquivo do SPED enviado pelo cliente. Quando vocês importam o arquivo do SPED fiscal enviado pelo cliente, vocês não vão precisar fazer esse vínculo de produtos, nem essas configurações que nós vimos agora. Por quê? Quando vocês importam o arquivo do SPED fiscal, que o cliente de vocês mandam, no arquivo do SPED fiscal, as informações já vão estar corretas de acordo com a situação da empresa dele. Ele já vai ter feito a questão do vínculo dos produtos, o arquivo ele já vai estar, por assim dizer, pronto. Então, vocês só precisam importar. A única ressalva é a questão do código contábil. O código contábil, vocês sempre vão precisar fazer essa importação. Desculpa, essa importação não. Esse vínculo, tá? Então, qualquer arquivo que vocês importarem, precisa vincular o código contábil. Agora, a questão dos produtos, na importação do arquivo do SPED não precisa. Então, aqui mais uma pergunta em relação à importação de saída. O cliente fala que o sistema já está com todas as mercadorias devidamente configuradas, e quando faz a importação do XML, o sistema altera a tributação do PIS e do COFINS. Na verdade, o sistema ele não altera, tá? O que o sistema faz? Quando vocês estão importando o arquivo de saída, o sistema ele importa e ele observa a tributação que está no arquivo XML. Mesmo que na tabela de produtos, o seu produto ele está configurado com uma tributação de PIS, de COFINS, de ICMS diferente, o Cuca ele sempre vai importar a informação que está no XML, porque o XML é o documento oficial. É esse documento que vocês enviaram, né, para a Receita Federal, para a Cefaz. Então, o Cuca ele não muda a informação que está no arquivo XML, ele importa as informações do XML. Se a informação do XML está errada, a primeira orientação é passar para o cliente essa informação para pedir para ele, no momento de emitir essas notas, já emitir as notas de forma correta. Não sendo possível, tá? O sistema ele disponibiliza algumas opções para vocês corrigirem depois de importado, que são as opções do Mais Plus, da auditoria de itens, que isso são temas, né, para próximos treinamentos que a gente vai ter mais para frente. Então, mais para frente, nós vamos ter treinamentos voltados para essa questão de auditorias, como atribuir a tributação de PIS e de COFINS em lote nos lançamentos, mas o sistema disponibiliza essas opções, né, aí para vocês corrigirem, assim por dizer, quando a informação vier errada. Aí, mais uma pergunta aqui, referente à importação de notas de serviço. Eu configuro o código CFAP
mas na hora da importação ele não conserva o código configurado. Na importação de serviço, né, em relação ao serviço prestado, geralmente nós configuramos apenas o código contábil. CFOP nós configuramos quando se trata de serviço tomado. Na importação de serviço também é mais fácil e mais simples ainda, tá? Uma vez que a gente configurou, o sistema ele vai importar o código que está lá. Na nota de serviço existem duas linhas, com tributação de ISS e sem tributação de ISS. Precisa ver se está configurado essas duas linhas, tá? É sempre importante, mesmo que eu sei que sempre vai ser tributado a situação da minha empresa. Nós orientamos vocês sempre configurarem as duas linhas, porque se porventura alguma nota foi emitida errada, como sem tributação, o Cuca ele já vai importar o código contábil de forma correta para vocês. Então, na nota de serviço, é sempre importante deixar configurado essas duas linhas. Então, antes da gente finalizar, tá? O nosso treinamento, uma orientação que esses assuntos que nós tratamos hoje, todos eles estão discriminados para vocês nos FAQs, tá? Então, se a gente vier, né, vocês entrarem aí no portal de vocês, né, do Cuca Fresca, e vierem aqui nas opções de FAQs, tá? FAQs, fiscal contábil, vocês conseguem aqui, né, na opção de FAQ, localizar esses assuntos que foram pautados aqui no nosso treinamento. Então, por exemplo, o vínculo dos produtos. Se vocês digitarem depara aí na listagem de FAQs para vocês, a gente localizar aqui, esse FAQ aqui, 1780, ele está como importar os produtos da NFE de entrada, realizando o depara de produtos ainda não existentes. Então, aqui nessa listagem, tá, dos FAQs, ele vai demonstrar para vocês exatamente esse processo que nós vimos inicialmente. Fazer o vínculo dos produtos clicando no sinal de mais, fazer o vínculo do produto clicando no ícone da pastinha. Se a gente vier aqui também e selecionar a busca por JETIM, vocês vão ter as orientações de como fazer a importação pelo JETIM. Aqui vai estar discriminado também esse processo, né, que foi demonstrado para vocês. A mesma questão em relação à descrição. Tem aqui a opção de depara por descrição, que vocês conseguem visualizar, tá? O mesmo processo que foi passado. E o mesmo em relação ao módulo do não depara. Tá? Vocês conseguem vir aqui e visualizar as orientações dessa questão do módulo. Como eu falei inicialmente, tá? Se algum de vocês observarem que vocês não têm o módulo ativo aí na licença, vocês entram em contato com o nosso departamento comercial, tá? Que vai ser avaliado essa questão aí da liberação para vocês. Nós vamos encerrar o nosso treinamento por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, né, um pouco aí nesse processo, para tentar ajudar e facilitar aí o dia a dia de vocês. Acredito que sejam funções que vocês até já conheciam, mas talvez não aplicassem por falta de conhecimento, entendimento de como ia funcionar. Qualquer dúvida que vocês tenham em algum processo, vocês podem entrar em contato conosco através do chamado. Obrigada, pessoal. Tenham um bom dia.